falaremos acerca de um tema que pode ser tido como místico, como religioso, como filosófico, como histórico. Ixi, um monte de interpretações. Lhes falaremos sobre a serpente e a Eva no Jardim do Éden. Inicialmente, alguns breves comentários a respeito da fala dessa serpente misteriosa. Quando da criação, Deus fez todos os animais, inclusive a serpente, que era muito bela, inteligente, ágil, dotada de uma aparência encantadora, sua pele era brilhante e muito colorida, sendo dotada de um temperamento misterioso, tendo simbolizado ao longo dos tempos, ora a força vital, ora a criação, ora até a vida, ora a morte e também o renascimento, sendo que em muitas culturas representava ora um demônio, ora um Deus, como símbolos de sabedoria e conhecimento, sugerindo até que a serpente do Jardim do Éden poderia representar a iluminação ou até mesmo a aquisição do conhecimento. Vejam, a aquisição do conhecimento. Vejam o quanto isso era importante ou foi importante ao longo do tempo. Contudo, é inimaginável que uma serpente, ou seja, uma cobra, fale e argumente, bem como contra-argumente, por mais crédulos que sejamos naquilo que está posto na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, como é que tu está duvidando dela? Não estou duvidando de nada, mas também não posso ser leviano e dizer, isso mesmo está certo. Também não estamos fazendo aqui nenhuma leitura literal. E muitos poderiam nos acusar, está fazendo leitura literal, por isso que está falando isso. Muito menos descontextualizando o contido no texto bíblico. Apenas, espero, estejamos sendo sóbrios e austeros na pesquisa que foi feita. Trata-se, evidentemente, de uma alegoria. A serpente falando com a Eva falando com a serpente. Uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que retrate um fato, uma situação qualquer, que se queira dar a entender de maneira usual, de uma maneira simples e objetiva, principalmente naquele tempo onde os iletrados eram a maioria do povo. O povo, quem lia naquela época era um rei, era um ponto fora da curva, imaginem. Deus fala a Adão que podia ele e sua mulher, a Eva, comerem de tudo o que existia no Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se o fizessem, simplesmente morreriam. Não podiam comer, podia comer de tudo, menos daquela árvore, daqueles frutos. Antes de qualquer outra divagação, é importante lembrar que esse fato, por si só, já é deveras estranho, pois sabendo Deus da natureza humana, ele sabia de antemão que as suas ordens não seriam cumpridas. E então mandou a serpente para encantar Eva acerca do fruto proibido. E a serpente era nada mais, nada menos que o Satanás. Simplesmente o Satanás, o capiroto, o diabo, como queiram. Por que o Satanás? As cobras, cientificamente, está comprovado que são surdas. Logo, não podia a serpente ouvir o que Eva disse. E também são mudas, não possuem cordas vocais e têm a língua bifurcada. E isso as impossibilitaria de falarem por si só. A única chance de uma serpente ter falado algum dia seria o caso de se tratar de algo sobrenatural. E é aí que entra o Satanás. Aí que entra o diabo, o capeta, o capiroto. Em diversas culturas, como no hinduísmo, por exemplo, a serpente está associada ao deus Shiva
e é frequentemente representada enrolada no seu pescoço. A serpente representa a morte e o renascimento, bem como a energia Kundalini, que se diz estar adormecida na base da nossa coluna vertebral e, quando despertada, gera toda uma iluminação espiritual imensa, uma iluminação espiritual de uma grandeza ímpar. Na cultura chinesa, a serpente é frequentemente vista como um símbolo de sabedoria e de conhecimento também. Está associada ao signo do zodíaco da serpente. No nosso zodíaco ocidental não tem serpente, no deles tem, nos chineses tem. Que se acredita ser as pessoas nascidas no signo da serpente serem inteligentes, analíticas e intuitivas. A serpente também está associada à riqueza e à prosperidade. Outro sim, na mitologia egípcia antiga, a serpente era frequentemente associada à deusa Vádia, que era a protetora do faraó e o símbolo da realeza, e que se acreditava que a serpente tinha o poder de curar e estava associada ao deus da medicina, Imhotep. Por fim, na mitologia nórdica, a serpente era um símbolo proeminente. Estava associada à serpente do mundo, que circundava a terra, e dizia-se que era tão grande que conseguia agarrar, morder a sua própria cauda. Enfim, de que estamos falando afinal? Que serpente era essa? Essa serpente, em todas as nossas crenças, representa ou representavam as forças caóticas da natureza e era uma figura importante do reino nórdico que representava o final do mundo. Assim, são múltiplas as interpretações dadas à serpente do Éden e variados os argumentos de cada uma. São múltiplos os argumentos, incontáveis. Reflitamos, pois, e fiquemos com aquela que melhor se adeque à nossa consciência, porque a nossa consciência, a nossa razão é que nos deve balizar nessa nossa vida terrena, em tantas outras vidas que, quem sabe, algum dia teremos. Sejamos felizes, hoje e sempre, e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e um queijo.